Olá, sejam muito bem-vindos ao Falando Cast. Estamos aqui no estúdio InPlay, na casa da Implantar Telecom, o parceiro da Falando de Atendimento. E o Falando Cast é um podcast que conecta temas de vendas, atendimento, relacionamento, experiência do cliente e muito mais. Hoje a gente vai começar aqui uma série muito legal sobre desenvolvimento profissional, que tem tudo a ver com atendimento ao cliente. E para isso, a gente tem aqui uma super convidada de peso, uma experiência, assim, não dá para comparar, muito grande na área de tecnologia e RH. E eu, claro, vou chamar ela aqui, vou deixar ela se apresentar. Daniela Vasconcelos. Coisa boa, hein? Bem-vinda! Nossa, que isso, com uma chamada dessa a gente até arrepia. Não, mas merece. Olá, Carol, muito prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Dani Vasconcelos, sou a filha da dona Rosete, do seu Manuel, sou a mãe da Sofia e do Rafa, casada com Augusto. Hoje na LG eu exerço a função de gerente de excelência e estratégia do cliente, onde eu consigo misturar duas paixões: ajudar as empresas e os profissionais a se desenvolverem com a tecnologia como seu aliado. Olha que prazer que eu tenho, né, durante essa carreira minha, de conquistar isso e ver tantas pessoas se encontrando no seu ambiente de trabalho. Muito mesmo. E hoje, então, a gente vai discutir sobre autoliderança adaptativa. Isso. Então, conta pra gente o que é isso, o que as pessoas precisam saber, o que a gente vai trazer aqui hoje. Então, eu costumo dizer que a autoliderança adaptativa é o nosso novo superpoder. Vamos imaginar que nós somos super-heróis. Todo mundo tem que baixar essa nova versão aí de si mesmo, que é a adaptabilidade. Então, antes até de falar sobre adaptabilidade, eu queria trazer dois conceitos que, por vezes, a gente acaba confundindo. São duas habilidades, que é a flexibilidade e a adaptabilidade. Você pode ser flexível, não necessariamente você tem a habilidade de adaptação. Então, a flexibilidade é eu conseguir desenvolver algo que eu não estava acostumado em cima de um cenário novo que eu encontrei. Então, eu vou seguir, como diz, eu vou dançar conforme a música. Eu vou seguir a mudança e vou realizá-la. Contudo, nem sempre eu aprendo com essa mudança. A adaptabilidade é uma habilidade onde eu aprendo, né? É como se eu desaprendesse, aprendesse novamente. Então, eu vou ter uma abertura ao novo. Num mercado tão complexo que nós estamos, com tantas mudanças, ser adaptável é um poder, de fato. Porque nós estamos num mercado onde o novo está acontecendo o tempo inteiro. Tendo em vista a pandemia que nós tivemos e agora esse boom de novidades que a gente tem com a tecnologia. Então, de novo, ser flexível é, de fato, fazer a mudança, executá-la com maestria, com qualidade. Ser adaptável é eu desaprendo, aprendo de novo e aprendo com a mudança. Para isso, muitas vezes, a gente tem que ter humildade. Humildade para entender que algumas competências que nós sabíamos e nós éramos excelentes nelas, agora elas podem não fazer mais sentido. Então, está tudo bem colocá-las de lado, por enquanto. E outras competências eu vou ter que aprender. Por isso, a grande pulo do gato é o aprender. Né? O profissional que tem uma autoliderança adaptativa é o profissional que tem fome de aprender. Que ele sempre está buscando aprender com o novo, não só vivenciar o novo. Quando você coloca deixar de lado algumas competências, você reaprender, né? Ou seja, eu tenho uma competência, eu preciso ter uma atualização dela, ou, de fato, aprender também novas competências. Passa por essas duas situações? São as duas situações. Entendi. Porque, às vezes, a gente tem uma competência que nós aprendemos ela no passado, só que, ao longo dos anos, você não desempenhou ela tanto. Então, ela fica ali adormecida, vamos dizer assim. Então, ser adaptável era, às vezes, eu enxergar, falar assim, olha, deixa eu me atualizar. Existem competências que eu falo que todos os dias a gente acorda precisando dar uma reciclada. Sim. Principalmente agora,
né? Vamos pensar num profissional de tecnologia. Nossa. Todos os dias a gente tem que se reaprender. Sim. Olha o que a inteligência artificial está fazendo no mercado. Todos nós estamos tendo que olhar para as nossas competências. E vão ser necessárias novas competências. Exemplo, até 5 anos atrás, né, o liderar, o trabalhar de forma remota, não era uma habilidade para todos. Né? Algumas empresas tinham esse formato, mas nem todas. Então, saber lidar num ambiente de trabalho remoto é uma nova competência que eu preciso, sim, isso é fato, né? Estudar, entender como viver nisso. Uma outra competência que a cada dia que passa, ela se torna mais necessária é a comunicação. Nossa. Antes, muitos profissionais falavam assim, não, me deixa quietinho, sou eu comigo mesmo. Eu faço aqui meu trabalho, entrego no dia, no prazo, pronto. Cada dia que passa, os profissionais que estão se destacando são aqueles que conseguem se comunicar de forma clara, né? Que conseguem trazer as suas percepções e contribuir com o meio, visto a diversidade e a inovação. A inovação, ela surge de onde? De conversas, de diálogo, de uma escuta ativa. Sim. Olha uma outra competência necessária. Super. Então, a adaptabilidade é esse jogo de aprender. Tá. Por isso que a gente tem que ter essa humildade para olhar para a gente. Eu brinco assim que todos os dias nós temos a oportunidade de conhecer algo. E não só com os livros. De gerar conexões que vai nos fazer proporcionar. acrescentar um pouco. O Murilo Gun fala muito uma frase que eu gosto demais. E quando a gente é jovem, pequeno, a gente vai igual louco, querendo um monte de conhecimento e vai colocando a nossa mochilinha da vida. Nós vamos chegando, enquanto profissionais mais maduros, com a necessidade de tirar algumas coisas dessa mochila, porque nós temos que trocar. Não cabe tudo. Nós estamos aí com tantos conhecimentos à nossa volta, só que nós temos que parar, fazer uma reflexão. É como se fosse uma faxina interna. Isso. Vamos olhar aquilo que, para esse momento, não serve mais. Olhando isso com respeito, que foram esses conhecimentos e habilidades que nos trouxeram até aqui. Só que para o futuro e para a nova carreira, né? Para esse novo mercado de mudança tão contínua, agora não faz mais sentido. E está tudo bem. E uma coisa, né, que eu acho que é muito importante, a gente nunca considera o que é importante e essencial agora e o que daqui a um tempo eu já preciso me mover. A gente fica muito preso, mas eu sempre fui muito bom nisso. Tá legal, então agora é a hora desse novo, né, desse novo passo. E tá tudo bem. Então, eu vejo assim, quando você fala não só de flexibilidade, mas levando ela um pouco além, da gente ser flexível nesse ponto também, né? E aí, uma coisa que é muito importante a gente considerar a importância dessas habilidades no atendimento ao cliente. Porque se a gente pegar aqui 2 questões, ser flexível eu vou atender uma demanda específica. Se eu for adaptável, eu vou estar ativando a minha proatividade. E o quanto que isso faz falta no atendimento ao cliente, para profissionais, para, dissolver, né, soluções ali, resolver problemas, ter criatividade, trazer isso à tona, né? E aí, assim, como que você vê tudo isso indo além? Assim, quando a gente fala de atendimento ao cliente, eu vou fazer uma provocação para quem está nos ouvindo. Manda ver. Até que eu acho que é colocar no nosso dia a dia. Quando a gente vive qualquer mudança, ela não é confortável. Por mais que a gente saiba que essa mudança é melhor. Vou dar um exemplo. Você tem um celular e você vai comprar um smartphone. Aconteceu isso comigo. Ano passado, eu ganhei um smartphone. Eu ganhei um iPhone. Eu sempre usei o outro modelo. Nos primeiros dias, eu falei assim, gente, não estou conseguindo. Né? Falei, não, isso não é bom. E meu marido ficava assim, não, calma, vai dar certo. Você está com resistência ao novo. Porque era novo. Você está muito acostumado a seguir o processo. Então, no atendimento ao cliente, é a mesma coisa. Você está lidando com pessoas. Pessoas, elas têm necessidades diferentes. Elas enxergam o mundo, assim como aconteceu comigo, eu enxergo a tecnologia
diferente. Hoje, eu vejo o tanto que eu tenho um aparelho que me atende e que hoje eu falo assim, nossa, dá até vergonha de falar que eu tive dificuldade. Então, quando nós estamos atendendo um cliente, e se a gente olha a adaptabilidade, a gente vai ver oportunidades de melhorar, inclusive, o nosso processo em cima da realidade dos clientes. Como esse cliente recebeu o meu atendimento? Pode ser que um cliente, eu segui o processo direitinho. Ele entendeu, ficou satisfeito, me deu um super NPS. O outro cliente, ele não está conseguindo. E aí vem uma coisa que eu disse lá no início. Conexão. A adaptabilidade nos permite a gerar essa conexão. Não significa, gente, olha só, que nós estamos falando que você não tem que seguir processos. Isso. Os nossos processos, eles têm que ser adaptáveis ao nosso cliente. O processo, ele é como se fosse o nosso GPS. Ele vai nos orientar na melhor rota. Só que, às vezes, a gente está vendo ali aquela rota que eu estou um pouco insegura, eu quero mudar. Ele me dá outras opções. Se você clica lá, ele tem outras rotas alternativas. Então, no atendimento ao cliente, é a mesma coisa. Você tem um script, só que você pode se adaptar a ele para criar essa conexão com o seu cliente. Então, a adaptabilidade nos permite ter esse tipo de conexão. E o resultado é lindo quando a gente consegue criar isso com o nosso cliente. Com certeza. E aí, relacionando um pouco a questão da autoliderança adaptativa, e a gente estava comentando aqui essa capacidade de liderar a si mesmo. Como que ela vem, como que ela surge, como que nesse desenvolvimento dessas habilidades, dessas competências, ela aparece. Se a gente for falar de liderança, todo mundo pensa, eu tenho que ter uma equipe, eu tenho que ter subordinados. Mas antes de ser um bom líder, eu tenho que conseguir liderar a mim mesma. Eu tenho que ter uma autoliderança. Não só no ambiente de trabalho, mas na nossa vida. Né? Se a gente for parar para pensar, quantos de nós hoje têm dificuldade de organizar o seu tempo? Separar um tempo para você, para sua família, para o trabalho, para os estudos. Alguns devem estar pensando assim, a Dani falou que eu tenho que estudar, mas que horas? Nessa loucura que eu estou vivendo. Então, quando nós trazemos autoliderança, sou eu, né, tomando as rédeas da minha vida, automaticamente da minha carreira, tendo uma dependência menor do meu gestor, que hoje é natural os profissionais colocarem o gestor é de ser responsável pelo meu desenvolvimento. Ele é o seu parceiro. O desenvolvimento é seu, a carreira é sua. Então, a autoliderança coloca os profissionais como protagonista da sua carreira. E uma autoliderança adaptativa coloca os profissionais como protagonistas da sua carreira, buscando uma aprendizagem contínua, buscando uma adaptação para esse mercado que nós não temos certeza do futuro. Se alguém virar hoje e falar assim, olha, eu sei que se você desenvolver 3 competências, o seu futuro está garantido. Gostaria de saber quem é ele. Qual é essa bolinha de cristal? Nós sabemos de tendências, né? Há 5 anos atrás, ninguém ia falar que você conseguir liderar equipes com formatos de trabalho distintos era uma competência importante. Pós-pandemia, virou para algumas organizações. Então, você se autoliderar de forma adaptativa é principalmente você olhar para a sua carreira, para o seu futuro e, sim, tendo o seu gestor como um aliado, te dando feedbacks, te apoiando, mas você tomar as rédeas, você buscar. E o meu gestor ele não me dá feedback. Procure. Chame o seu gestor. Por que tem que ficar a critério do gestor a responsabilidade do feedback? Se eu sou protagonista da minha carreira, eu vou buscar esse feedback no meu gestor, nos meus colegas, nos meus próprios clientes. Então, a autoliderança adaptativa faz essa mudança de posicionamento dos profissionais. Até então, nós tínhamos uma reação reativa. Nós esperávamos o líder nos guiar, né, e ficávamos ali, passivos. Agora, não. Somos nós à frente da nossa carreira. E isso vem muito nessa geração nova. Você vê essa juventude, já é uma juventude que busca. Para isso, a gente precisa ter curiosidade, a gente precisa querer o novo. E ele está aí,
A tecnologia todos os dias está trazendo novidades para a gente. E quando a gente se abre para essa autoliderança adaptativa, a gente vê que a gente tem uma gama assim, ó, de caminhos para chegar nesse destino. Nós podemos, sim, escolher o caminho que é mais confortável. Nossa, você falou, e daí acaba que vem uma série de reflexões, porque não só no aspecto do atendimento ao cliente, que aí a gente sempre pensa como os profissionais precisam mesmo se mostrar, mas às vezes eu vejo assim, os líderes, a gente sempre pensa na liderança primeiro, quando a gente vai falar alguma coisa para falar de mim, né? Enfim, para eu saber se está indo legal ou não. Só que nem mesmo os líderes e vários outros tipos de liderança se propõem a um exercício desse, de desenvolvimento de competência. Aí como é que ele vai conseguir, sabe, tipo, ajudar uma pessoa que está focado na autoliderança adaptativa? Você entendeu? Eu, tipo assim, na hora que você foi falando, eu falei, nossa, veio um desenho. Eu falei, gente, mas aí essa pessoa procura um líder que não faz ideia do que ele está falando. É triste a gente pensar isso em desenvolvimento de pessoas, mas existe, sabe? É uma situação muito mais comum do que a gente imagina. Então, antes mesmo da gente até falar assim, das questões relacionadas aos profissionais do atendimento, eu fico pensando o que falar para os profissionais que não fazem ideia por onde pegar isso, porque não tem quem, sabe? Não tem quem dê suporte, não tem quem fale, olha, vai por esse caminho. Você entende? Porque na hora eu visualizo assim, as pessoas como um todo que estão aí trabalhando. Porque os líderes também são colaboradores, Sim. né? E muitas vezes eles se tornaram líderes antes de liderar a si mesmo. Isso. Então, a gente também tem que olhar para a liderança com uma certa empatia. Muito. Porque eles também estão vivendo essa transformação que veio como uma avalanche para cima de todo mundo. Da noite para o dia, eu tive que aprender a liderar, né, de forma remota. Da noite para o dia, o perfil dos clientes mudou. Nossa. E mudou muito o perfil dos clientes. O perfil dos meus colaboradores também. Né? Eu tenho, às vezes, uma equipe que tem diversas gerações. Eu tenho uma equipe que aprende de diversas formas. Hoje em dia, a gente tem um pessoal que aprende ainda ali com manual, impresso. Tem gente que é podcast. Espero, né, Carol, que a maioria seja podcast. Isso aí. Né? Tem gente que não, que gosta ali ainda do escrever na mão. Tem gente que via Kindle. Então, imagina para o líder. Ele tem que se adaptar. Olha a adaptabilidade. Então, o líder, ele também tem que ter, de novo, a humildade de olhar para ele. Sim. O autoconhecimento é um outro superpoder que nós precisamos desenvolver. Porque uma vez que a gente olha para dentro, que a gente entende quais são as competências que nós precisamos desenvolver para chegar no nosso objetivo, porque uma das belezas da autoliderança é você entender o seu propósito. Acabou que propósito virou uma palavra assim meio clichê, mas é onde eu quero chegar. Mas faz total sentido. E tudo bem, às vezes a gente não sabe qual é o nosso propósito. Às vezes pergunta assim, Dani, qual é o seu propósito? Se eu não souber, tá tudo bem. Então vamos começar por aí. O que eu gosto de fazer? Como eu quero que as pessoas me reconheçam? Qual é o legado que eu quero deixar? Como eu quero ser lembrado? Isso é o primeiro passo. Né? Entender a minha estratégia de carreira. A autoliderança, a gente tem que ter um norte. Lembra do GPS? De que adianta eu pegar o carro e sair e eu não sei aonde eu quero chegar? Né? Alice no País das Maravilhas tem isso, né? Para quem não sabe para onde ir, qualquer lugar está ótimo. Então, para a liderança, para quem não tem um líder ainda, que está nesse viés colaborativo, então, busque. Faça, traga ele. Né? A autoliderança, ela é uma grande parceira para esse gestor, para ter essa gestão, essa liderança adaptativa. A liderança adaptativa é uma liderança colaborativa, onde o líder ele deixa de ser o super-herói. Ele deixa de ser o cara que é o melhor da equipe, que a equipe só anda se ele estiver ali. Ele começa a ser um parceiro. Ele é quem vai viabilizar esses caminhos para que a sua equipe consiga chegar no resultado. Ele é aquele que valoriza ter sempre uma equipe
que por vezes conhece tecnicamente mais do que ele. Porque ele está ali para ser, de fato, o cara que vai ajudar essas pessoas a conquistarem os seus objetivos pessoais que estejam alinhados com os objetivos da organização. Porque, no final do dia, as organizações precisam de resultados sustentáveis. Né, gente? Não vamos achar aqui que, então meu líder ele só pensa em resultado. Sim, porque se a empresa não chega nos resultados, como que o líder vai ter investimento para me desenvolver? Como que eu vou conseguir contratar profissionais que vão fazer a gente criar uma conexão e aprender um com o outro? Então, o papel do líder hoje é semear esse terreno, colocar as pessoas para colaborar. Sim. Ano passado, eu vi algumas palestras falando muito nisso, do poder da conexão, do poder do network. Né? Muitas pessoas têm preguiça um pouco disso, porque às vezes é atrás do network só em busca de ganho. Quando você vai atrás disso, em busca de troca, de conexão, o network a gente faz o tempo inteiro. Né? Com seus pares, com seu colega, com seu próprio gestor. Então, para quem, assim, por onde começar? Primeiro, vamos começar olhando para nós. Como que você está enquanto autoliderança? Enquanto a sua carreira? Você estudou hoje? Você se propôs a conhecer algo que você não sabe, que você nunca olhou? Eu falo que 2024 foi um ano que me fez voar muito, a conhecer muitas coisas novas. Né? Eu brinco que nós somos igual umas borboletas. A gente, às vezes, precisa ali achar que a gente está perdendo algo para nascer algo muito mais bonito. Então, a adaptabilidade nos mostra isso. No início dá uma insegurança, porque eu estou deixando algo que eu já sei muito bem. Eu sempre fui assim, para um novo. Mas, às vezes, o novo, ele surpreende. Sim, e todo mundo um dia começou do novo. A gente não nasceu com essa mochila, né? Exato, ainda bem, porque daí ela foi esvaziando ao longo do tempo, aí fica pesada de novo, aí você tira um pouquinho, entra outras coisas. Realmente, eu acho que a gente precisa de humildade para fazer um processo desse. E aí eu vejo assim, né, coisas do atendimento, dessa autoliderança adaptativa, o quanto que ela pode capacitar os profissionais no atendimento ao cliente, quanto que isso pode ajudar. Com certeza, as pessoas resolver problemas com mais autonomia, ou seja, eu falo muito isso. Gente, não deixa o problema acontecer. Tem como não deixar o problema acontecer. Né? A não ser coisas que realmente... E sempre tem exceção. Né? Eu falo direto isso, estando muito nessa lida do atendimento ao cliente. Falo, olha, dá para ver que o negócio vai dar... erro alguma hora, não é possível que só eu que estou vendo. Porque acho que a gente fica nessa coisa de avaliar tanto o processo, né? Essa gestão de processo, que parece que, tipo assim, tá, mas e aqui? Quem que vai atender aqui? Quem que vai pegar aqui? Quem que vai dar o suporte? E eu acho que, através disso, a gente consegue ter profissionais que conseguem fazer isso, mas, né? Aprender com as experiências, que eu falo, não é viver naquele mundo de Poliana, mas é com aquela coisa assim, tá, aconteceu isso, o que eu tiro disso? Isso aqui não me serviu para nada. Que legal também, tá, mas assim, é vida que segue, você continua, né? Então, eu acho que aprender com essas experiências, eu acho que é a gente ficar um pouco mais maduro quanto todas as coisas, né? E se ajustar às mudanças, porque o comportamento do consumidor mudou. A gente fez até aqui, foi até engraçado, um episódio falando de gerações e o comportamento de consumo em cada geração. E o quanto que o profissional de atendimento está precisando estudar sobre isso. Então, tá vendo? As competências, elas vêm a todo momento. A gente realmente precisa, porque uma coisa que eu acho muito legal, e tem tudo a ver aqui, ó. Será que eu sei atender um 60 mais? Uma competência que não estava. Até há pouco tempo não estava. Só que depois da pandemia, eles são consumidores ativos. Então, a gente fala assim, poxa, no atendimento ao cliente, isso vai contar. Se a pessoa não está, né, disposta a se ajustar a isso. E aí, Dani, conta para mim, assim, o que me detalha realmente quais são os componentes fundamentais dessa autoliderança adaptativa.
Se a gente for parar para pensar, é igual quando a gente vai fazer uma receita de bolo, né? É um equilíbrio de várias habilidades. Principalmente quando a gente fala de atendimento ao cliente. Eu falo assim, não tem a bala de prata, né, gente? E a gente não aprende da noite para o dia. Eu acho que é fundamental que a gente tenha uma autonomia, tá? E também uma proatividade. É muito natural a gente sempre esperar um momento ideal. Eu vou esperar um treinamento perfeito, eu vou esperar a hora que o meu gerente vai me dar a melhor condição de trabalho. Todos nós somos consumidores. Todos nós somos clientes. Inclusive, eu sou cliente do meu gestor, né? Porque eu estou esperando uma ação dele para, entre aspas, satisfazer alguma angústia minha. Então, a proatividade faz com que eu busque o conhecimento. Lembra das premissas da adaptabilidade? A fome de aprender? Hoje, nós temos tantas fontes de aprendizagem, né? A gente consegue aprender tanto. Se a gente for parar para pensar, todos nós temos um exemplo muito positivo de atendimento e um muito negativo. Então, se a gente será que essa pessoa que deu o nosso melhor atendimento, ela teve aquela trilha de aprendizagem, horas e horas de treinamento? E será que aquela que me atendeu mal, ela não teve? Não, porque às vezes você pode ter o melhor treinamento do mundo, mas cada um absorve de uma forma. Se eu tiver a proatividade de buscar o conhecimento, eu vou conseguir absorver melhor, mesmo que ele seja numa carga horária pequena. E muitas vezes, a melhor forma de aprender é observar. É observar um colega, é observar como que as pessoas estão atendendo. Hoje, meu marido fala, né? Todo lugar eu estou avaliando as pessoas. Eu chego, eu fui atendida, eu observo se tem um sorriso no rosto, se tem uma boa vontade, se está aquele assim, que está seguindo o processo e se saiu do lado. Não posso fazer nada por você. Nossa, não fala isso não. Né? Eu não posso, porque o meu gestor, eu vou ter que pedir autorização para ele. Às vezes eu falo assim, não, meu anjo, nós estamos trocando 6 por meia dúzia. Não, eu não posso, porque a senhora não adquiriu isso. Até um não, ele pode ser dado de várias formas. Super. A vida do atendimento, ele não é simples. Ao longo desses meus 20 anos, eu fui gestora de uma área de helpdesk. E muitas vezes eu fiquei assim, nossa. Aí eu não esqueço, vou compartilhar aqui um caso. E isso mudou o meu raciocínio. Uma vez eu entrei na sala do meu diretor e falei, não dou conta, não dou conta. É só problema, em nome de Jesus. Aí ele falou, senta aqui, pega uma água. Aí ele falou assim, Dani, você tem que parar para pensar que as pessoas que ligam num helpdesk são pessoas que precisam de um atendimento agora. Ele falou, você tem que pensar que você é gestora de um pronto-socorro. Ninguém vai lá fazer um periódico. A pessoa chega morrendo. Às vezes, para ela está morrendo. Quebrou um dedo, mas está morrendo. É o sentimento dela. Quando ela te recebe do lado de cá, quando você a recebe, né, do lado de cá, com uma empatia, você não precisa desesperar como ela, porque ela só quebrou um dedo. Mas você também não pode e não deve, né, tratá-la com uma superioridade, falando assim, gente, você só quebrou um dedo, tem gente aqui, ó, quase perdendo uma perna. Não, porque para ela aquele dedo é vida ou morte. Nós temos que saber o senso de criticidade para dentro de casa tratar, né, da forma certa quem está com o dedo quebrado versus quem está ali quase morrendo. Mas para ele você é o ponto de calento. Gente, quantas vezes você liga desesperado no atendimento, a pessoa fala assim, não, calma, eu estou aqui, eu vou te ajudar. Diga o que é, e às vezes fala assim, não, olha, é simples, você pode sim ir ali, você pode aguardar um pouquinho, que você não vai ser prejudicado. Isso já acalma seu cliente. Mas como a gente é atendido, só um momento que eu vou te transferir para outro. Isso mata o cliente. Você mata no primeiro contato. Sei, o nosso dia a dia é números, é quantidade de chamada, é SLA, é aquela loucura. Mas, às vezes, são 10 segundos para ouvir. A escuta ativa é uma das grandes habilidades.
Porque, principalmente no atendimento, a pessoa fala uma palavra, na minha cabeça, eu já entendi o que ela quer e já estou respondendo. Eu não esperei ela terminar de falar. Ou, às vezes, eu deixo ela terminar de falar, mas eu já não estou ouvindo mais. Ela está na AM, eu estou lá na FM. Sintonizei em outro lugar, porque eu estou no modo automático. Sim. E o cliente sente isso. Muito. Muito. Uma outra habilidade que a gente precisa ter muito é a mentalidade de crescimento, mindset, né? E a curiosidade. Gente, por que a gente deixa de ser curioso? Crianças são tão curiosas, né? A gente vai virando adulto, essa mochilinha de conhecimento que a gente vai colocando, né? Esses conhecimentos que a gente coloca na nossa mochila da vida, parece que a cada conhecimento que a gente coloca, a gente tira um pouquinho de curiosidade. Nós vamos só aceitando. Cadê aquela mentalidade do porquê? Do porquê, do como. Olha como criança é algo que, ao mesmo tempo, nos encanta, mas é cansativo. Sim. Ser curioso, às vezes, cansa. Tanto ser curioso quanto gerir curiosos. Mas é necessário. Porque a curiosidade nos permite a viver outras realidades. Ir além. Então, você pode entender melhor o seu cliente sendo curioso. Às vezes, ele está com uma dificuldade. Se você entender o porquê que ele quer executar aquele processo que ele não está conseguindo, você pode sugerir para ele um caminho melhor. Porque a gente também, enquanto cliente, a gente acha que a gente já entendeu. E aí a gente fala assim, olha, eu estou com dificuldade em fazer isso. Não falar o seguinte, eu preciso deste resultado. O caminho que eu entendi é esse. Tá certo? Não. Então, se a gente tem curiosidade para entender qual é o problema do nosso cliente. E aí tem um livro que é muito legal, que é do Simon, que é o Comece pelo Porquê. Então, se a gente entende o porquê que o nosso cliente está nos ligando com aquela dúvida, qual é a dor, facilita eu sugerir a cura. Por que o médico ele não quer perguntar assim? Às vezes chega assim, ai, doutor, eu estou com dor de cabeça, já estou meio... Não. O que você está sentindo? Como que você está? Porque a gente geralmente chega falando o que a gente já fez. Isso. Então, primeiro, por que você veio aqui? Né? É uma entrevista. Então, é muito importante essa curiosidade. Uma outra habilidade que ela é muito importante que a gente tenha é a resiliência e a inteligência emocional. Como você trouxe, nós estamos no mercado, cada dia que passa, mais diverso, né? De gerações. Gente, antigamente, a pessoa com 70 anos já estava ali no final da vida. Quantos profissionais, quantos colegas a gente tem na empresa que tem 70 anos? Daqui a pouco nós estamos chegando lá. Espero chegar lá, com certeza, ativa. Em contrapartida, você trabalha com um profissional de 23. Eu vivo isso. Eu tenho um talento de 23 anos na minha equipe e tenho profissionais mais velhos. Então, eu, enquanto atendimento a esses clientes internos, que gestor também faz um atendimento. Total. Eu preciso saber lidar com essas duas gerações. E nós, enquanto atendentes, enquanto clientes, né, quem atende esse cliente, às vezes eu vai me ligar um menino de 18 anos, depois um idoso que tem uma dificuldade. Nem todo idoso tem dificuldade tecnológica, nem todos. Então, a gente tem que quebrar algumas crenças que a gente tem. A gente pega uma geração e já fala assim, esse é só assim. Existe um conceito que é o mapeamento de persona, que é conhecer o seu cliente. Esse é um conceito que eu acho fabuloso. Mas mesmo ele fala que é um modelo. Você tem que ir além. Não necessariamente está escrito na pedra. Né? Então, é uma referência para que eu possa criar os meus processos. Mas toda referência, ela é referência, gente. Não significa que não existem outras alternativas. Então, ter essa inteligência emocional para entender que se o meu cliente ligou estressado, mal educado, eu tenho que respirar. Ai, Dani, então eu vou deixar ele me lidar como um saco de pancadas? Não. Eu estava vindo no rádio ontem, teve um jogo aí de futebol que o time não foi bem. E aí, foram entrevistar
o treinador. Nossa, o cara, assim, ele foi muito infeliz, o jornalista. Ele fez uma pergunta inadequada, muito inadequada, que até os seus colegas ficaram assim. O treinador respirou fundo. Ele deu uma resposta maravilhosa, que ao final, o próprio jornalista falou para ele, eu te agradeço. Nós precisamos de pessoas assim, que quando a gente erra, e eu errei na minha pergunta, você me mostrou como eu devo me posicionar. Então, quando você é surpreendido, às vezes, por um cliente que está daquele jeito, por vezes, é você respirar e falar, eu entendo que você está frustrado. Eu entendo que você está, às vezes, aí, né, passando por uma situação crítica, mas olha a inteligência emocional. Eu estou aqui fazendo o meu papel para te atender da melhor forma. Bater de frente, às vezes a gente não vai chegar a lugar nenhum. Ai, Dani, mas eu já fiz isso e o cliente continuou. Aí, gente, é ele, né? A gente não... O campo do outro, infelizmente, a gente não pode intervir. Mas a gente tem que pensar no nosso. Enquanto profissionais, enquanto ter essa inteligência emocional de pensar muito no que nós podemos entregar de melhor, no como a gente pode lidar sobre essa pressão, sobre esse mundo que está o tempo inteiro mudando e aprender com essas mudanças, aprender com esses comportamentos para que da próxima vez que eu vivenciá-los, eu consiga ter uma postura diferente. Por isso que a adaptabilidade, ela é tão, eu falo assim, ela é tão encantadora. Todos os dias é uma descoberta. Muito. Você estava falando aí lembrei aqui, como psicóloga, não tem como vir à tona, né, nessa hora. As pessoas têm várias necessidades. E uma delas que não tem como fugir, não tem como a gente fugir, é o julgamento. A gente quer julgar o certo e o errado. E quando a gente entende que muitas coisas que acontecem falam muito mais da gente do que do outro, a gente consegue entender o desenvolvimento de competência. Porque é o que eu entrego, sabe? Não é o que ele fez, mas o que ele fez não foi certo, não sei o quê. Mas é ele. O que eu posso fazer de melhor? O que eu vou fazer para eu me sentir melhor, sabe? Eu falo muito isso no atendimento, porque você está ali com o cliente, você não sabe o que vai acontecer. Né? Você tem ali, poxa, o cliente vai chegar com uma demanda, você sabe o que ele vai falar? Você tem uma bola, igual você estava falando, você tem bola de cristal para falar agora, o cliente vai falar isso. Não, eu não sei o que ele está pensando, o que ele está sentindo. Ele é uma pessoa. Agora, quando a gente se concentra na gente, a gente acerta um discurso, onde essa comunicação aí, ela fica mais ajustada. E se a gente tira de lado essa questão do julgar, porque a gente julga a si, a gente julga a situação, a gente julga o outro, e aí a gente fala assim, nossa, mas isso devia ser assim, mas o que eu fiz? Então, eu vejo que quando a gente entende que essas competências realmente são muito importantes de serem desenvolvidas, a gente entende também o nosso lugar, o nosso papel, e está satisfeito com isso. E claro que isso leva tempo, né? Porque a gente precisa de maturidade. E, assim, a gente pode falar que essa iniciativa, né, desse profissional que vem aqui numa determinada situação de atendimento, frente a um desafio dele, ele está pronto para saber lidar com essa questão. Você acha que, uma vez desenvolvido, e aí eu vou fazer, essa pergunta é meio apimentada mesmo, porque assim, o pessoal fala, mas eu desenvolvi pronto, né, Carol? É claro que não, né, Dani? O que você me diz disso? Porque, tipo assim, a pessoa, não, mas eu fui lá, eu desenvolvi, eu já tenho essa competência. Pronto, é suficiente. As pessoas entendem ou não entendem que as competências, elas precisam continuar em desenvolvimento? O ser humano, ele muda o tempo inteiro, né? Como que a gente vai falar que o que eu aprendi hoje vai continuar do mesmo jeitinho a vida toda? Vou convidar todo mundo aqui a fechar os olhos, pensar assim, como que era o mercado há 10 anos atrás?
Olha o profissional que fazia atendimento ao cliente há 10 anos atrás, versus a necessidade de mercado de hoje. Quando que há 10 anos atrás nós iríamos imaginar que nós teremos e temos a inteligência artificial ao nosso lado, nos apoiando? E eu vejo que nós não estamos usando nada do que ela tem de poder para nos auxiliar, principalmente no atendimento ao cliente. Dani, então você está falando que nós vamos ser substituídos por máquina? Não. Se nós tivermos a empatia, a comunicação, a escuta ativa, ela vai aprimorar a nossa inteligência. Eu acho que a inteligência artificial vem para aprimorar a inteligência humana, para potencializar a inteligência humana. Então, para que a gente consiga sobreviver nesse mercado, não é ter medo da tecnologia. Jamais. É ter medo das nossas crenças, que por vezes nos paralisam. Eu sempre trabalhei assim. Sempre foi assim. Que ótimo. Te chegou até Sempre deu aqui. certo. Te chegou até aqui. Vamos olhar? Lembra quando eu trouxe o conceito da adaptabilidade? Que às vezes é desaprender para aprender novamente. E às vezes é reaprender algumas competências que precisam de uma reciclagem. Porque muda as técnicas, o mercado muda, o outro muda. Se o seu cliente muda, nós temos que avaliar o nosso comportamento. Nós temos que recalibrar a rota, reajustar a rota. Por quê? Vamos de novo, eu adoro o exemplo do GPS. Cara, ontem eu passei por essa via, ela era o caminho mais rápido. O que aconteceu? Caiu uma ponte. Ela está interditada. Não adianta você querer passar por esse lugar. Você não vai chegar no seu destino. O mesmo acontece com as nossas competências. A gente deixa algumas competências de lado, porque elas não são tão necessárias para o meu momento de vida, para o meu momento profissional e para o momento que a minha organização está passando. Então, eu preciso aprimorar, eu preciso reciclar alguma competência que estava ali. E, muitas vezes, eu estou trabalhando nessa competência todos os dias e todos os dias eu tenho que aprender mais. Sim. Eu estou aqui há quantos anos, né, com o cliente, falando sobre a experiência, e é algo que eu estudo todos os dias. Se você for parar para olhar, né, meu histórico de YouTube, meu histórico de podcast, meus históricos de pesquisa, sempre tem falando sobre liderança. Sempre tem falando como liderar alguém e liderar a si mesmo. Porque todos os dias eu posso aprender um pouco mais. E se a gente está falando de atendimento ao cliente, tem algo que lida mais com pessoas do que atendimento ao cliente? Com certeza. E eu preciso me atualizar com os serviços que a minha empresa está ofertando. Eu preciso me atualizar com a tecnologia que eu estou usando. Olha aí, todas as tecnologias, a gente tem que atualizar a versão, porque senão para. Vamos pensar na gente como um software. Se você não fizer um download de uma atualização de versão, vai bugar. Não, às vezes continua funcionando. Mas está funcionando na maior performance? Está funcionando da melhor forma? Os nossos carros, nós não temos que fazer uma revisão neles? Porque às vezes vai começar ali a dar uma pane ou outra. Nós somos assim também enquanto ser humano. Sim. Nós não temos que ir ao médico para ver se está tudo bem. O nosso conhecimento, ele precisa ser reciclado, ele precisa ser revisado. Nós viemos, às vezes, aí de uma cultura onde eu conheci, parou. Né? Foi. Nós não somos tão provocados a conhecer o tempo inteiro. A tecnologia está nos provocando nisso. A nova geração também. Né? E tem pessoas que já têm isso delas, né? Gostam de aprender. Eu não era uma pessoa que tinha o hábito de estudo. Eu não tinha. Eu brinco muito isso com a minha mãe. Falo, mãe, você imaginava de ver tanto livro em cima dessa cômoda, de ver o dia inteiro estudando? Ela dá aquela risadinha que as mães dão, né? Tipo assim, pois é, né? Sempre te disse que era importante. A minha mãe é professora, aposentada. Ela já sabia dessa importância. Sim.
Eu, na minha juventude, nem tanto. Só que hoje, né, espero que os jovens que estejam nos ouvindo, é necessário. Com certeza. Tenham fome de aprender. Tenha fome de aprender tudo. Seja curioso, né? Observe as pessoas. Tenha as pessoas que você se inspira. Né? Se inspirar em alguém já é uma forma grandiosa de aprender. Porque você vai observar. Ai, olha ali, ela veio um cliente, posicionou de tal forma. Olha como ela fez. Né? É que vão criando as referências para a gente, né? Não Exatamente. tenha nem dúvida. Ô, Dani, vamos pensar então, conta aqui para mim, num resumo então, né? Qual que seria um resumo sobre esse tema todo que você trouxe aqui, coisas que a gente não pode deixar passar? Então, liderança, né? Autoliderança adaptativa. É uma grande oportunidade de crescimento. É a oportunidade que o profissional tem de olhar para si mesmo, pegar a sua mochilinha, fazer uma revisão dela, abrir espaço para novidades, reciclar aquilo que precisa dar, vamos falar assim, aquela pintadinha novamente, porque está um pouquinho arranhado. A oportunidade de estar pronto para o mercado de agora e para o mercado de amanhã. Então, a autoliderança adaptativa eu enxergo como um poder valioso. Eu já baixei a minha nova versão. E você, baixou a sua? Espero que sim. Se não, olha a oportunidade que vocês estão tendo aqui, ouvindo a gente. Façam essa reflexão. O quanto que você aprendeu hoje, o quanto que você gerou conexões genuínas de aprendizagem, né? E o quanto que você está aberto para novidades. E eu tenho certeza que se você se abrir, o resultado vai ser maravilhoso. Que conversa fantástica, incrível, Dani. Obrigada. Adorei. Acho que foi muito importante, foi super valioso, né? Todos os insights, toda essa troca e ajuda muito no desenvolvimento de várias carreiras, né? E eu espero que as pessoas continuem acompanhando a gente nos próximos episódios, né? Estaremos aqui para falar sobre esse tema e todos os outros que puxam esses assuntos. Espero que você tenha gostado. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal, vem com a gente e muito obrigada. Até o próximo episódio.